A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Louvado seja Deus por mais uma noite que Ele nos concede estarmos na casa do Senhor. Você aí na sua casa, pronto para ouvir e receber aquilo que o Senhor tem a falar ao seu coração nesta noite. Eu quero convidar vocês que estão em casa e cada um de nós aqui para orarmos ao nosso Deus, porque nós temos motivos de agradecer a Ele, pois grandes coisas Ele tem feito até aqui e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Pai de amor e bondade, nós queremos louvar ao Senhor, Pai. Louvar ao Senhor pelo nosso deitar, pelo nosso levantar. Por mais um dia que se foi, Pai, por mais uma noite que já se inicia. E o Senhor nos guardando debaixo das Tuas potentes mãos, Senhor. Eu quero orar, meu Deus, e apresentar sobre as Tuas mãos o nosso co-pastor da nossa sede, pastor Silas, Pai. Que o Senhor possa ir de encontro ao Teu filho em nome de Jesus. Cuidando da saúde do Teu filho. Repreendendo, meu Deus, em nome de Jesus, toda enfermidade, Pai. Todo mal-estar. Que o Senhor possa tomar o Teu filho sobre as Tuas mãos em nome de Jesus e colocar o Teu filho de pé. Para que ele possa, em nome de Jesus, continuar fazendo aquilo que é do Teu agrado, que é a Tua obra, Senhor. Vai de encontro a cada lar, a cada família, Senhor, nesta noite. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, cada um dos Teus filhos. Visita a nossa irmã Elvira, Pai, que completou mais um ano de vida e está ali, Senhor, querendo mais do que nunca estar na Tua casa. Visita a Tua filha lá, Senhor, dando saúde, dando vigor, multiplicando os seus dias e abençoando ela, a sua casa, a sua família. Abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, o pastor desta igreja, o pastor Marcos Ximenes, todo o corpo de obreiro, o pastor Miguel, Senhor. Visita ele, Senhor, naquele sítio, guarda o Teu filho. Visita cada um dos Teus filhos, cada um dos que aqui estão nesta noite, pronto para Te adorar, e aqueles que desejam estar e não podem. Que o Senhor possa aí confortar cada um nos seus lares. Fala conosco nesta noite. Toma a direção deste culto e faz conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Você aí da sua casa, pegue a sua harpa. Vamos adorar o Senhor. Vamos fazer um coral. Você daí e nós daqui. Juntos nós adoraremos o nome santo do Senhor. E essa adoração subirá. E certamente o nosso Deus vai receber e vai responder através da sua palavra. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Eu quero cumprimentar todos os irmãos que estão online, acompanhando esse culto. E convidar os irmãos para estar abrindo a sua harpa cristã no hino de número 193. Vamos adorar juntamente esta noite. Confiança
Vamos agora adorar ao Senhor com o hino de número 545. Porque Ele vive. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu
A paz do Senhor, amada igreja, em nome de Jesus, somos gratos a Deus por esta noite. Estou feliz aqui em estar acompanhado do Marcel, né? Uma garganta maravilhosa aí para louvar a Deus, e o seu primo Felipe, que está hoje nos visitando aqui. E Deus abençoe esses meninos e continue louvando a Deus. Eu quero fazer mais uma oração com a igreja, rapidamente. E logo após essa oração, quero aproveitar o Marcel e pedir para que ele cante mais um louvor antes de começarmos a ministrar a palavra de Deus nessa noite. Amém? Eu quero informar a toda a igreja, a todos os irmãos, que as cestas estão prontas, apenas aguardando os irmãos virem retirar. Tá bom? Então, por favor, se você é uma das pessoas que recebe a cesta e você não tem condição de retirar, entre em contato com o pessoal do departamento, tá? E eles vão designar alguém ou entrar em contato comigo e algum obreiro vai estar levando a cesta na sua casa, tá? Em nome de Jesus. Então, tá prontinho aí para os irmãos virem retirar, tá? Nós estaremos aqui sempre nos dias de culto, na terça e na quinta-feira à noite, a partir das 19 horas, também o irmão pode vir retirar a sua cesta. Conforme o nosso co-pastor já orou aqui, pelo pastor Silas Costa, ele teve uma dificuldade respiratória ontem, né, e foi internado, e fez todos os exames, e está aguardando a resposta, mas ele está bem, está respirando normal, e ao que tudo indica, o médico deverá dar alta para ele amanhã, até que saia a resposta dos exames, sobre do que se trata, não é? A gente não pode passar nenhuma informação adiante daquela que não é oficial. Essa informação que eu tenho é a informação da Secretaria do Setor 10, tá bom, meus irmãos? Então, continue orando pelo pastor Silas Costa, pelo pastor Paulo Lucas, por todos os irmãos. Irmãos, vamos orar pela família do irmão Amaro, né? Ele perdeu o seu pai lá no Pernambuco, não teve como viajar para pelo menos dar uma última adeus, uma última olhada para o pai, para o corpo do pai, no caso. Mas eu conversando com ele hoje, ele está tranquilo, está em paz, porque o seu pai era um homem de Deus, um servo de Deus, e com certeza nos encontraremos em breve, não é? Também orar pelo irmão Jadir, que é um colega meu, que está, ele com Covid, a esposa também, e eles estão em casa, né, estão sendo medicados em casa, não tem necessidade de estar no hospital, nem UTI, nada. E acredito que ele, aí depois do dia 15 em diante, ele já pode retornar às suas atividades, enquanto que a irmã vai ficar mais uma semana, não é? Bom, esses são os pedidos de oração, os anúncios. Quero informar aos irmãos que tivemos uma ceia maravilhosa aí no último domingo. Foi bênção, onde batemos aí o recorde de pessoas ligadas na live da igreja, participando da ceia. Eu estava lá presencial. Foi muito bom poder participar de mais uma ceia e de mais esse mês na bênção do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, nesse momento, orar com os irmãos, colocando essas pessoas mais uma vez nas mãos do Senhor. Pai eterno e bondoso, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade, pela tua grandeza e tua bondade sobre nós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, confirmar a oração do nosso co-pastor, que nesse momento já intercedeu aqui pelo pastor Silas Costas, e nós queremos dizer que estamos nesse mesmo pensamento, ó Pai, de entregar o teu filho nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, a tua graça, Senhor, a tua bondade sobre ele, sobre o pastor Paulo Lucas. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda os teus filhos. Compadece-se e tenha misericórdia, Pai. Coloque o teu manto, a tua mão sagrada e poderosa, Pai, sobre o Jadir, sobre a Rita. Também oramos, Senhor, sobre a família do irmão Amaro, Senhor, que perdeu seu pai, que estão com dor no coração pela perda. Pedimos que o teu Espírito os console, os ajude com a tua graça, Pai. E nessa noite, Senhor, nós queremos ver o teu mover, o teu Espírito Santo agindo, falando em cada coração, Pai, acordando a nossa alma, a nossa vida, com a tua palavra, Senhor. Nessa noite, oramos e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Marcel vai trazer mais uma canção e logo estaremos meditando na palavra de Deus. a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha diz
e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual. Não há, não há, não há, não há, não há outro igual a ti. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Os meninos são bênção, né? Deus possa continuar a usar esses garotos na presença de Deus. Muito bem. Abra sua Bíblia aí então em Lucas capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10, versículo 25 em diante. Louvado seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancaram-o, e se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-a sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-o aos hospedeiros e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele
que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Muito bem. Meus irmãos, até o David à tarde me ligou, mandou uma mensagem dizendo: pastor, qual é o texto e qual é o título? Eu tive que dar um título para essa mensagem, eu nunca dou, mas eu tive que dar um título, David. O verdadeiro culto, na verdade. Eu dei um título aí, o verdadeiro culto de adoração. Jesus, ele é convidado para estar na casa ali, para uma conversa. E a palavra de Deus nos diz que um certo homem, doutor da lei, alguém instruído dentro da lei, ele chega para Jesus e diz: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Eu acho interessante que essa galera do doutorado, ela sempre se preocupa em fazer alguma coisa, né? Eles sempre estão preocupados em fazer. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Como se o reino dos céus, ele fosse para aqueles que fazem alguma coisa. Ou que para eu entrar no reino dos céus, eu preciso fazer alguma coisa. E Jesus mostra de uma forma bem dinâmica, ampla e com um aprendizado aqui, uma lição fantástica, que para entrar no reino dos céus não é preciso fazer muita coisa, é preciso ser. E aqui ele vai dar alguns exemplos de gente que fazia e não era, e de gente que não fazia e era. De gente que não fazia e cultuava e trazia um culto verdadeiro, e gente que fazia muito e não tinha culto verdadeiro. Aqui, ele vem, Jesus disse, como ele era um doutor da lei, Jesus interroga ele dentro da lei. Ele disse: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: você não é um doutor da lei? O que a lei diz? A lei diz que eu devo amar o meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, e ao próximo como a mim mesmo. Ele falou: correto, é isso, é exatamente isso. Faça isso e viverás. Mas aí o doutor, não satisfeito, ele decide, e a Bíblia faz questão de dizer, ele querendo justificar-se a si mesmo, ele decide fazer outra pergunta para Jesus, né? Porque a lei aqui, ela mandava amar o próximo, amar o amigo e aborrecer o inimigo. Não é que a lei era ruim, é que a lei estava dizendo, pelo menos ame o próximo, ame aquele que está perto. Já que você não consegue amar o inimigo, ame o próximo, ame o que está próximo, perto. E aborreça o seu inimigo. A lei dava essa margem para aborrecer o inimigo. Entende? Porque era difícil amar até o que está próximo, quanto mais o inimigo. Aí Jesus vem e diz: olha, ouviste o que foi dito aos antigos. A lei diz: amará o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo que você deve amar o teu próximo e também o teu inimigo. E aí, Jesus vem aqui e mostra para ele, através de uma história bem simples e bem inteligente, quem era o próximo. Ele chega justificando, querendo justificar-se para Jesus, e ele disse: olha, Senhor, e quem é o meu próximo? Aí Jesus vai e conta uma história para ele. Falou: olha, doutor, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele foi atacado por ladrões e salteadores. E roubaram ele, levaram seus pertences, levaram as suas coisas. Além disso, eles ainda espancaram aquele homem e só pararam de bater porque achavam que ele estava morto. Largaram ele lá no meio do caminho. Nessa mesma estrada, vinha passando, aí Jesus coloca um personagem que era um sacerdote. O sacerdote era a mais alta cúpula da religião. Era o cara que ministrava o culto, ele ministrava dentro do templo. Era o cara que entendia tudo de culto. Sabia tudo sobre culto. Tudo. Era aquele que o culto não começava enquanto ele não chegava e não terminava enquanto ele não saía.
Passando esse sacerdote, ele viu o camarada lá, espancado, quase morto, passou de largo, porque estava muito ocupado. Esse sacerdote, com certeza, esse sacerdote aqui, ele estava ocupado trabalhando para Deus. E esse é o problema de muita gente que está ocupada em trabalhos, entre aspas, para Deus, e não tem tempo de socorrer o próximo. E aí, ao invés de prestar o verdadeiro culto, ele deixa de atender o próximo por causa do culto. Esse sacerdote estava indo para cultuar a Deus. E aí o camarada vai, deixa de socorrer porque ele estava a serviço de Deus. O sacerdote, ele tem o compromisso, tem a sua agenda com o tempo, né? E quando ele vê o camarada, ele atravessa para o outro lado da rua, porque julgava que o que ele tinha para fazer para Deus era mais importante do que socorrer aquele camarada ali. E aí é onde a gente se engana com o verdadeiro culto a Deus. O Senhor nos dá um exemplo aqui, não só para aquele homem, mas o Senhor nos dá um exemplo aqui, irmãos, para a gente ficar aí a noite toda pensando sobre que tipo de culto a gente presta a Deus. Porque o sacerdote estava indo para o culto e não socorreu aquele homem porque tinha uma agenda cheia. E a agenda dele estava lotada e a agenda dele tinha a ver com Deus. Imagina isso. Aí Jesus fala, olha, o sacerdote passou e não socorreu o homem. Aí ele vem e traz outro personagem, um levita, que era também quem ministrava no templo. Podia ser o músico, podia ser o cara que varria a igreja, o que arrumava o banco, era um serviçal da igreja, era um levita naquela época. Passando também um levita, mas quem sabe estava atrasado para afinar o instrumento, quem sabe ele estava atrasado para passar ali um louvor, quem sabe ele estava atrasado para deixar tudo pronto, para ligar o som, e aí ele não teve tempo de socorrer aquele homem. Ele estava atrasado para o culto, quem sabe, né? Gente que parece que só adora a Deus no culto. E aqui Jesus está encurralando aquele homem e nós aqui hoje à noite também. Porque é incrível, irmãos, mas para algumas pessoas, se você tirar a oportunidade de culto de algum de nós, não sobra muita coisa. Se tirar templo de nós, para muitos não sobra muita coisa. A gente conversando aí nas entrelinhas, né? Acho que no sábado a gente um bate-papo aqui, outro ali, a gente entregando aqui os kits da ceia, e a gente começou a conversar, e os irmãos falando, pastor, eu fico preocupado, porque tanto tempo sem vir na igreja, tanto tempo sem congregar, algumas pessoas podem ir esfriando, né? Algumas pessoas podem ir desistindo de congregar, desistindo de cultuar. Eu não falei absolutamente nada, mas eu pensei comigo, se durante essa quarentena algumas pessoas não retornarem mais à igreja, porque esse tempo com a igreja fechada esfriou seu coração, então nós estamos cultuando de forma errada. Não é o culto que nós ensinamos para ele, nós estamos ensinando errado para essas pessoas. Porque o culto, irmãos, ele é independente do templo. Jesus mostra aqui que veio um samaritano e cultuou a Deus. E passou 2 dos mais importantes ofícios do templo e não cultuaram a Deus. Qual é o verdadeiro culto que Deus pede de nós? Qual é o verdadeiro jejum que Deus pede de nós? Qual é a verdadeira vida ativa no seu reino que Ele pede de nós? E o levita foi e passou de largo. Continuou o caminho porque ele tinha hora marcada. Meu irmão, observe a sua vida, observe o seu proceder, a sua espiritualidade. Se tirar o culto, o templo de você, o que sobra? O que sobra? Se na tua vida não tem culto, não vai sobrar muita coisa. Mas se na sua vida tiver culto, não importa se tirarem o templo, o culto vai continuar. Se na sua vida tem culto, se tirarem a sua casa, o culto continua. Se tirarem o seu filho, o culto continua. Se tirarem a sua esposa, o culto continua. Se tirarem o que você tiver, o culto vai continuar, porque o culto é independente
de onde você está, de lugar, não tem mais espaço geográfico. É lógico que na igreja é maravilhoso, a gente sente a presença, a gente sente a alegria com o glorificar dos irmãos, com o levantar de mãos, com os louvores das irmãs, com o louvor dos adolescentes, mas isso apenas é uma parte do culto, porque o culto, ainda que não tenha ninguém próximo, eu posso cultuar a Deus e Ele pode atender o meu clamor e ouvir a minha voz. Se você vive uma espiritualidade que se tirar o templo de você, o culto acaba, comece a pensar hoje que tipo de espiritualidade você está cultivando em seu coração. Jesus aqui, para chocar mesmo, porque Jesus tem hora que ele aperta o parafuso para chocar mesmo. Aí ele vai e escolhe uma figura, um personagem, um elemento do mais baixo clero que se podia existir na época, que era o samaritano. Irmão, aqui era um choque tão grande, não é? Você não tem ideia do que Jesus quis dizer com isso aqui. Porque o samaritano para os judeus era um ser desprezível. Ali era uma inimizade de séculos já. Gerações. Um homem judeu decente não não conversava, não dialogava com o samaritano. Um judeu decente, temente a Deus, ele não conversava, não tinha papo com o samaritano. Porque eles eram considerados como cães, como porcos. Um samaritano para um judeu é como se eu vou falar aqui. É como uma espécie de petista para os bolsominions hoje. Não tem comunhão, não. É como um pessoalista para o PSL. Entende? Não há comunhão, entendeu? É um negócio complicado. E aí Jesus vem e diz assim, aí vem o samaritano. Jesus coloca essa figura. O samaritano veio. Quando ele viu o homem, uma coisa muito interessante passou no coração daquele homem. Moveu-se de íntima compaixão. Uma compaixão que vem das entranhas. Não é uma compaixão porque os holofotes estão em cima. Não é aquela coisa que você dá uma cesta básica e tira uma foto para mostrar que você está dando a cesta básica. Não é aquele auxílio de distribuir uma sopa e fotografar porque está distribuindo a sopa. Não era isso que Jesus está falando. Ele moveu-se de íntima compaixão. É a coisa que só Deus vê. Isso é o verdadeiro culto. É quando as nossas entranhas são movidas. É quando dentro de nós há uma ebulição. É quando dentro de nós há um borbulhar pela presença de Deus e pela ajuda ao próximo. Isso é o verdadeiro culto. E aí o camarada vem, porque essa briga já era longa. Há menos de 20 anos atrás, aqui, né, nessa época aqui, Jesus ainda era um garoto ainda. Os samaritanos, eles invadiram o templo de Jerusalém. E para chocar mesmo, eles pegaram e sacrificaram o porco ali no templo, dentro de Jerusalém. Isso já foi uma resposta ao que fizeram há 100 anos atrás e destruindo Samaria. Que os judeus foram um século mais ou menos atrás, destruíram Samaria. Aí eles vieram 100 anos depois e entraram no templo e fizeram uma profanação lá dentro do templo. Isso ali ainda estava muito dolorido no coração dos judeus ainda. Estava um negócio muito, entendeu? Inflamado no coração dos judeus. Jesus vem e coloca esse exemplo aqui. Jesus está dizendo aqui que esse cara desprezível, esse cara que ninguém dava nada por ele, esse cara que não vai ao templo, esse cara que não ia à igreja, esse cara que não dava dízimo, esse cara que não dava oferta, esse cara que não lia as escrituras judaicas, que não era circuncidado, esse cara que estava ali, era um zero à esquerda, esse cultuou a Deus. É para chocar mesmo, é um negócio impressionante. Ele vem, tem piedade do outro no chão, quase morto. Depois, Jesus disse, olha, aí o samaritano veio, passou remédio nas feridas do rapaz, colocou na sua carruagem,
levou até uma estalagem. Chegando lá, ele passou a noite. Quando foi de manhã, ele pagou o serviço daquele rapaz, os cuidados, os primeiros socorros, e disse: olha, se precisar de mais alguma coisa, qualquer que seja, pode fazer que na volta eu deixo tudo pago. E aí Jesus olhou para o chefe e disse: e aí, doutor? Quem é que foi o próximo daquele lá? O levita, o sacerdote ou o samaritano? Quem é que foi o próximo dele, do homem que estava caído? Aí ele disse: olha, Senhor, foi o que usou de misericórdia. Falou: parabéns, agora vai e faça o mesmo. Isso aqui foi para deixar a gente de cara no chão. Isso aqui é para a gente aprender a cultuar a Deus. Porque o culto é muito mais do que um levantar de mãos. O culto é muito mais do que eu cantar musiquinhas para Deus. O culto é muito mais do que uma aglomeração de pessoas, um reunir de pessoas. O culto é muito mais do que isso. O culto acontece diuturnamente, acontece lá fora, acontece na minha ida para o trabalho, na minha volta, acontece em todos os lugares. Aqui Jesus está dizendo que não importa aonde eu vou, nem qual é o nome que me chamam, nem se ninguém dá nada ou muita coisa por mim, ou se eu sou um ser desprezível aos olhos da sociedade, ou não, mas se eu usar de misericórdia para com o próximo, Jesus está dizendo aqui que eu estou prestando verdadeiro culto a Deus. Que maravilha, que coisa Jesus nos traz aqui. Nessa história, eu só posso ser duas pessoas aqui, meu irmão. Eu só posso ser duas pessoas aqui nessa história. Eu só posso ser ou o homem que está caído no chão, ou o samaritano. Porque para ser fariseu religioso não dá. Não sei você aí do outro lado. Se você tem essa vocação para ser um levita, para ser um sacerdote muito religioso, mas que não cultua a Deus. Só tem duas opções aqui para você. Ou você é o que está caído, ou você é o que socorre. De todas as formas, você é sempre o próximo de alguém. E de todas as formas, você tem a oportunidade de cultuar a Deus através da ajuda ao próximo. Aqui Jesus está dizendo que não importa, é importante que nós usemos de misericórdia. Nessa história, eu só posso ser um dos dois aqui. Próximo é aquele que eu posso servir com o que tenho. Próximo é aquele que eu posso servir com a dádiva que Deus me deu. Eu posso servir adorando a Deus através da minha oração intercessória. Eu cultuo quando eu distribuo a cesta básica, mas eu cultuo também quando eu oro de forma intercessória. Eu cultuo também quando eu estendo a mão, quando eu dou uma palavra de consolo, quando eu dou uma palavra de conforto. Eu cultuo também quando eu simplesmente empresto o ombro amigo. Eu cultuo também apenas com um abraço que eu dou na pessoa. Eu cultuo também quando eu sou um extintor apagando incêndio nos corações das pessoas. Quando estão prestes a se degladiarem, eu estou cultuando toda vez que eu vou lá e apago esse incêndio. Eu cultuo também quando eu consigo conciliar o relacionamento de um pai com um filho que estão a ponto de se matarem. Eu cultuo também quando a gente consegue equilibrar e aconselhar um casamento que está a ponto de ir a frangalhos. E com a palavra da boca, que sai da boca de Deus através da nossa boca, nós conseguimos ali contornar a situação. Essa situação, Deus é cultuado através das nossas atitudes, que vai muito além daquilo que nós fazemos no culto. Muitas vezes eu passo o dia inteiro distante de Deus, e quando chega na hora do culto, eu digo: eu vim prestar um culto ao Senhor. Não, irmãos, aqui nós viemos celebrar aquilo que nós passamos o dia cultuando. À noite, quando nos reunimos nesta casa, quando ela abrir as portas, é apenas para celebrarmos o nosso culto, que já vem desde o amanhecer do dia até o momento que nós chegamos na igreja. Assim é, porque assim é o evangelho simples de Jesus. Jesus nos traz uma lição com uma história simples, quebrando o protocolo, chocando o coração daquele doutor. Tem algumas verdades aqui que nos saem das letras para o nosso coração. A verdadeira religião, ela não cuida
de estruturas, nem de coisas. Embora isso seja importante. Nós cuidarmos do templo, deixarmos bonito, aconchegante, climatizado, os bancos acolchoados, com carpete. Isso é maravilhoso. Mas Deus não nos chamou para coisas. A verdadeira religião, ela não cuida de estruturas. Ela cuida de gente. Ela cuida do próximo. Isso significa que eu sou próximo de muita gente. Mas não sou próximo de coisas. Não sou próximo desse microfone. Não sou próximo desse retorno aqui. Eu sou próximo do Sidney. Eu sou próximo do Marcel, do Felipe. Eu sou próximo do Tato, que está ali do outro lado. Não sou próximo de coisas. Deus nos chamou para pessoas e não para coisas. Nosso chamado é sempre na direção do próximo. E a Bíblia diz que o verdadeiro culto a Deus, esse samaritano prestou, ajudando o próximo. Que você entenda que o seu verdadeiro culto a Deus, ele passa pelo próximo. Nunca pense em se apresentar diante de Deus, dizendo que cultua Ele apenas unilateralmente, sem passar pelo seu próximo. Não dá para cultuar a Deus de briguinha com o próximo. Pedro disse que em um relacionamento, quando o esposo está de mal com a esposa, ele disse, é melhor vocês conversarem, se acertarem, para que as vossas orações não sejam atrapalhadas e sejam impedidas. Quando eu não estou bem com o próximo, nem para orar, não é possível. Não dá para cultuar assim. Esse chamado é sempre na direção. O amor ao próximo, ele dá todo sentido à vida. O samaritano, ele gasta tempo, dinheiro, carinho. É preciso ter carinho para fazer isso. É preciso abrir mão. Ele não era um desocupado, ele estava indo numa direção. Talvez tinha os seus negócios para fazer, como o sacerdote teve e o levita teve. Por que não o samaritano também tinha as suas ocupações? Claro que tinha. Mas ele teve tempo para parar com seus afazeres e cultuar a Deus através do próximo. Esse é o verdadeiro culto. Ele gasta dinheiro, se compromete a pagar o que mais for preciso. Agora, você não consegue fazer isso se você não tiver com o coração cheio de Deus, meu irmão. Não dá para você cultuar a Deus através do próximo se você não tiver com o coração cheio de Deus. Impossível. Você vai se tornar um ativista, você vai se tornar um humanista, você vai se tornar até um moralista, mas discípulo de Jesus jamais. Por quê? Porque para eu estender a mão ao próximo, que eu nem sei quem é, e eu cultuar a Deus através da vida dele, é preciso que eu tenha o coração encharcado pela presença de Deus. Senão, se você tem esse coração encharcado pela presença de Deus, você vira um culto ambulante. Aonde você está é motivo de culto. Hoje de manhã, eu acordei cedo, fiz o culto matutino, peguei o carro, vim para o trabalho. 7 horas eu saí da padaria e quando eu dei a volta ali por trás do centro comunitário ali, que eu olhei aquele sol saindo, clareando assim na montanha que tem ali para o lado de Jandira, eu falei, meu Deus do céu, que coisa linda. Isso é maravilhoso. Eu tive que parar e fazer um vídeo. Porque a gente percebe, eu lembro que eu tenho uma irmã chamada Núbia, ela sempre acompanha as lives, ela tinha uma Bíblia quadradinha, eu lembro muito dessa Bíblia dela, pequenininha, quadradinha. Na capa da Bíblia dela tinha escrito assim, nem sei se ela lembra disso, mas eu lembro, eu era adolescente, eu lembro que tinha. A certeza de que o sol nasce a cada manhã nos encoraja a caminhar dentro da noite. Eu achava aquela frase fantástica, acho ainda. E quando eu vi aquele sol saindo, a certeza de que o sol nasce a cada manhã nos encoraja a caminhar dentro da noite. Ah, irmão, sempre que o sol nasce, ele renova as nossas forças.
Encoraja a gente a caminhar dentro dessa quarentena. Encoraja-nos a caminhar dentro dessa reclusão que o país inteiro, o mundo, está vivendo. Irmão, em nome de Jesus Cristo, você vira um culto ambulante. Para todo lado do que você olha, você tem motivos para cultuar a Deus. Eu lembro que aqui no Alta Rotação, era Alta Rotação, agora é Paranaense, né? Bem no início, quando eles abriram lá, que era um pouco menor, tinha uma barraquinha na frente que vendia salada de frutas. Aí tinha todo tipo de salada de fruta, aí tinha leite condensado, essas coisas. Eu não gosto de botar essas coisas, eu gosto de sentir o gosto da fruta. Eu lembro que eu ia fazer compras lá, e assim, naquele calor terrível, assim, 11h30, meio-dia, né, antes do almoço. Às vezes, quando eu ia nesse horário, eu passava ali, encostava o carrinho, guardava as coisas no carro, e voltava ali para comer uma salada de fruta. Eu sentava ali, ficava olhando na frente, ainda tem as árvores lá, pode ir lá. Bem em frente tem aquele monte de árvore ali para o lado da estação. E aquele vento balançando as árvores para lá e para cá. E eu sentado ali comendo salada de fruta. E eu olhava assim e dizia, Deus, como é bom. O Senhor fez isso aqui pensando em mim. O Senhor fez essa melancia aqui pensando em mim. Não foi pensando em outra coisa. Foi em mim que estou comendo aqui. Irmão, quando você está com o coração encharcado de Deus, todo lugar é um lugar de culto, irmão. O vento que sopra, você glorifica a Deus. O sorriso de uma criança, glória a Deus. O sol nascendo, glória a Deus. Todo momento é uma ocasião para cultuar. Quando você estende a mão para alguém, louvado seja o Senhor. Porque agora eu estou estendendo a mão, mas lá na frente pode ser eu que esteja precisando. E alguém vai me estender a mão, meu irmão. Estamos aqui para cultuar a Deus através do nosso próximo. Aprenda a prestar o verdadeiro culto a Deus. É isso que interessa para Deus. O samaritano gastou tudo isso. Tempo, dinheiro. Se compromete a pagar mais. E eu só faço isso, irmãos, quando eu sei que a minha dívida está quitada diante de Deus. Quando eu tenho essa consciência de que eu tenho uma dívida grande com Deus e não consigo pagar nunca, e Ele perdoa essa dívida, aliás, de réu me passa para livre, justificado, de condenado me passa para justificado, justo. Limpa a minha ficha no passado. Diante disso, da dívida quitada, eu tenho força para estender a mão, para ajudar o outro. Na religião, eu faço para merecer, mas no evangelho, eu sei que não mereço, por isso eu faço por gratidão. Essa é a diferença, porque a maioria, eu sei que tem outras entidades por aí, que eu não vou dizer o nome, mas que distribuem cestas básicas, ajudam as pessoas, mas eles fazem para que numa próxima encarnação eles possam vir pessoas melhores até chegar à perfeição. Eu já faço porque eu sei que eu não mereço mesmo, não tenho condição nenhuma, mas eu faço por gratidão para aquilo que Deus já fez por mim. A diferença da religião é que você faz para merecer, e o evangelho você já sabe que não merece, por isso você faz por gratidão. E é isso que Jesus explicou para aquele homem que disse, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Meu filho, você não precisa fazer, você só precisa ser. Porque o sacerdote e o levita faziam muita coisa, mas não eram. E aquele samaritano não fazia nada do que os outros faziam, mas era para Deus. E esse é o culto que Deus espera de nós. Jesus está dizendo através desse samaritano que eu só pago a dívida alheia porque ele já quitou a minha. Eu só consigo pagar a dívida alheia quando eu tenho consciência da minha dívida quitada. No evangelho, esse negócio de fazer para Deus para se sentir amado não existe. É porque eu sou amado que eu dirijo o amor na direção alheia. E é porque eu sou perdoado que eu perdoo. Se você pegar 1 de João, capítulo 1, leia lá, do 5 ao 7, vai estar dizendo isso daí.
E se o sangue de Cristo me libertou de todo o pecado, Ele me dá a chance de recomeçar. Deus te devolve para você mesmo. Deus te devolve para a vida melhor do que Ele pegou. Ele pega a gente totalmente avesso, inimigo de Deus, inimigo da gente mesmo, inimigo da natureza, inimigo das coisas. E Deus nos purifica, perdoa a nossa dívida e nos devolve para a vida muito melhor do que a gente era antes. E aí Ele vai nos ajudando. Deus te devolve para você mesmo até. Deus te devolve para tu mesmo. E Ele te faz gente de Deus nesse mundo. Gente boa, selada com o Espírito Santo de Deus. Com o nome escrito no livro da vida. Herdeiro de todas as promessas eternas em Cristo Jesus. Carregando dentro do peito a certeza de vida eterna. E que tem um tesouro eterno nos céus. A pessoa que tem esse sentimento, ela tem força para cultuar a Deus através do próximo. Se você tiver essa consciência, você não descansa por dentro. Aliás, você descansa por dentro. E quem descansa por dentro, consegue trabalhar para fora. Somente quem tem paz interior, descansa por dentro. No meio de qualquer vendaval, ele tem paz para seguir a vida. É a irmã que sabe que o esposo pisou na bola, fez uma bobeira, e ela sente muito, ele o abandonou. Sente profunda tristeza porque ele abandonou. Mas ela segue a sua vida com toda a certeza de que Deus está com ela. Tem equilíbrio para continuar a vida. É o filho que passou a vida inteira sendo hostilizado pela família, sendo apequenado pelos pais, dizendo que você não vai ser nada, você não vai prestar, você não vai dar certo. E ele sempre ouviu aquilo, mas nunca guardou aquilo em seu coração, e ele cresce e segue adiante, embora triste porque palavras às vezes magoam, mas sempre com o coração encharcado de Deus, na certeza de que ele pode ter uma vida melhor em Cristo Jesus. E assim vai, e assim é o Evangelho. Onde pega pessoas que não são e confunde as que são. Lembra-te que Paulo disse isso? Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolhe um samaritano para confundir sacerdote e levita. E eu fico pensando, meu Deus, quantos levitas nos tem por aí, que a gente e eu mesmo não dou nada por eles. Mas para Deus ele tem muito valor. E quantos sacerdotes e levitas por aí que a gente aplaude, e que para Deus não cultua coisa nenhuma. O culto diante de Deus é algo sério, meu irmão. Tem a ver com a sua vida. Eu escrevi um artigo, eu joguei lá na minha página lá do Facebook sobre a verdadeira adoração. E muita gente acha que a adoração é um momento em que eu estou aqui. A adoração tem a ver com o que eu sou, não tem a ver com o que eu faço apenas. Ela tem a ver com o que eu sou para Deus. E aquele samaritano, ele era um adorador de Deus, ele cultuava a Deus. Enquanto que aquele sacerdote, aquele levita, tinha o ofício, mas nem de perto, nem de longe adoravam e cultuavam a Deus. Pense nisso. Esta é a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Tem mais um louvor aí, garoto? Tem? Põe essa viola para tocar aí em nome de Jesus Cristo. Que você seja abençoado nessa noite pela palavra do Senhor Jesus Cristo. O que Deus espera de nós é isso. Que a adoração venha de dentro de nós. Que você possa se mover de íntima compaixão. Isso não é uma coisa da pele, sabe, irmão? Não é a espiritualidade da epiderme que você resolve com esparadrapo. Não. Essa espiritualidade que Deus busca de nós é de dentro. De certeza. Certeza de dívida paga. E com o coração cheio da graça de Deus, você cultua, meu irmão. Até quando você está dormindo, os teus sonhos cultuam a Deus. Quantas vezes a gente sonha pregando
Já sonhaste pregando? Aí você acorda e diz, mas rapaz, mas como eu sou bom no sonho. Você sonha pregando, você sonha expulsando demônios, você sonha fazendo coisas maravilhosas. Até enquanto você dorme, a tua mente, o teu cérebro está adorando a Deus. Tenha o coração cheio de Deus, encharcado da presença de Deus, para que este verdadeiro culto em espírito e em verdade que Deus busca de nós, esse possa vir de onde você menos espera. E tem um monte de samaritano por aí que a gente não dá nada por eles, mas que tem um valor tão grande diante de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração, Eu abro meu coração, Senhor. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. para me curar, para me ensinar o caminho que devo
me vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus por esse trabalho, por esse culto nessa noite, e vamos bendizer ao seu nome, orando ao Senhor. Pai, nós te louvamos por tua graça, amor e bondade, por tua misericórdia nessa noite, por cada um dos teus filhos, ó Pai, nos seus lares, acompanhando e recebendo a tua palavra em seus corações. Peço a tua bênção, Pai, sobre cada um dos teus filhos, Senhor, sobre esses garotos que vieram aqui hoje à noite, Pai, o Marcel, o Felipe, Pastor Sidney, sua família, Manilda, os garotos, Pai, toma nas tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus, cada um dos teus filhos, obreiros da tua casa, que estão em seus lares nesse momento, Pai, cada membro, cada congregado, dirija a tua bênção agora, Pai, que os teus anjos possam ser direcionados, ó Pai, para o lar dos teus filhos, protegendo as famílias, guardando debaixo de tuas mãos poderosas, ó Pai. Estamos lutando contra um inimigo invisível, Senhor, e somente tu, ó Pai, para livrar as nossas famílias e guardar, Pai, debaixo das tuas mãos potentes e poderosas. E nós, Senhor, como filhos teus, apenas podemos orar e te pedir, ó Senhor, que o Senhor nos proteja e nos guarde, para que nós possamos viver na tua presença, para adorar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Oramos para que o Senhor continue conosco, nos dê uma noite de bênção na tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, o nosso Pai Celeste, seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.